Salve galera, aqui quem fala é o Fuad Neto, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar para vocês 3 dicas muito importantes relacionadas aos estádios da próxima Copa do Mundo. Como muitos sabem, a próxima Copa vai ser realizada em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, e vai contar com um total de 16 cidades-sede, que são essas que eu estou mostrando aqui na foto do lado. E o grande desafio nessa Copa vai ser a questão logística entre os estádios. Só para vocês terem uma ideia, na última Copa, em 2022, no Catar, a maior distância entre 2 estádios era de aproximadamente 68 quilômetros. Ou seja, em menos de 1 hora, você conseguia chegar nesse estádio mais distante. Só que na Copa do ano que vem, a maior distância entre 2 estádios vai ser de 4.800 quilômetros, que seria do estádio de Vancouver, no Canadá, até o estádio da Cidade do México. Só para vocês terem uma ideia, então, no Catar a gente levava menos de 1 hora para ir de um estádio a outro mais distante. Esse tempo na próxima Copa seria de 48 horas diretas. Isso se você não parasse para comer, dormir, enfim. O que é impossível, né? Então é ainda mais que isso. Aqui eu estou considerando o percurso de carro para fins de comparação. Mas uma distância de 4.800 km, o mais recomendado é fazer o trajeto de avião em um voo aí que deve levar de 5 a 6 horas. Para tentar amenizar a questão da distância entre os estádios, a FIFA organizou as sedes em 3 grandes zonas que eu estou mostrando na foto aqui do lado, com o objetivo de diminuir a distância percorrida pelas seleções nos jogos da fase de grupos. Dos 12 grupos da Copa, 5 deles que eu estou mostrando na foto aqui embaixo vão disputar os 3 primeiros jogos dentro de uma zona específica. E os outros 7 grupos, apesar de não disputarem as 3 primeiras partidas dentro de uma mesma zona, também não vão ter um deslocamento tão extremo a ponto de jogarem no Canadá e no México. Para vocês terem uma ideia, os estádios de Atlanta e de Houston, eles são de zonas diferentes, mas estão separados por uma distância de 1.300 quilômetros, que seria um voo de 1h30 de duração. Claro que é uma distância considerável, mas não é tão grande quanto poderia ser. Só que essa organização vale apenas para a fase de grupos, já que para a fase final, como não tem como saber quais seleções vão se classificar, não tem uma regra definida em relação à distância entre os estádios. Então a primeira dica é justamente ficar atento a essa questão logística entre os estádios, porque se você planeja seguir uma seleção especificamente, talvez seja mais interessante você optar pela primeira fase, já que você sabe que a seleção vai jogar em estádios não tão distantes. A segunda dica está relacionada às altas temperaturas na região durante o período da Copa. Isso já foi um problema agora durante a Copa do Mundo de clubes, né? Os jogadores reclamaram bastante de jogar no calor, e apesar de correr ser pior do que torcer no calor, ficar numa arquibancada por mais de 2 horas debaixo de um sol de mais de 30 graus também não é lá muito confortável, né? A dica nesse caso é que dos 16 estádios da Copa, 5 deles que eu estou mostrando aqui nas fotos, eles têm uma climatização total ou parcial. Então, se a questão da alta temperatura pode ser um problema para você, a dica é frequentar um desses 5 estádios. O terceiro e último ponto que eu queria trazer aqui está relacionado aos alertas de raio dos Estados Unidos. Então, para explicar de maneira bem geral, sempre que tem uma possibilidade de tempestade com raios nas proximidades de um evento a céu aberto, é emitido um alerta e todas as pessoas envolvidas nesse evento, jogador, comissão, imprensa e torcedores, eles têm que ser evacuados para um local coberto e tem que aguardar 30 minutos sem nenhum raio para aí retornar ao evento. Se durante esses 30 minutos tiver mais algum raio nas proximidades, o relógio zera e começa a contar os 30 minutos de novo. Durante a Copa do Mundo de Clubes foram várias situações dessa, né? Jogos paralisados pelo alerta de raios. O caso mais crítico foi no jogo entre Chelsea e Benfica. Vou deixar as informações precisas aqui embaixo, mas o jogo ficou parado por quase 2 horas e aí voltou, teve prorrogação, enfim, no final o jogo teve uma duração de quase 5 horas. E isso pode ser bem desagradável para quem está prestigiando o evento, né? Para tentar fugir dessas paralisações por alerta de raios, uma forma seria não ir a jogos nos Estados Unidos, só que isso é difícil porque a maior parte dos estádios estão lá. Uma outra maneira seria optar pelos 5 estádios que têm climatização total ou parcial, porque eles são 100% cobertos, então não são afetados pela questão dos raios. E por fim, uma outra opção é evitar esses estádios que eu estou mostrando nas fotos aqui embaixo, porque esses estádios eles estão localizados entre a costa leste e o centro dos Estados Unidos, que é a região mais propensa a receber esses alertas de tempestade com raios. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo.
Comenta aqui embaixo o que vocês acharam das dicas, deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que tenham interesse nesse assunto e se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. Se quiser me seguir no Insta, @FuadWorldwide. Aquele abraço!